Neste vídeo vamos agora acrescentar aqui o Bootstrap aos nossos projetos. O Bootstrap permite-nos simplificarmos a utilização de CSS no nosso projeto e aumentar aqui a responsividade dos nossos sites. Lá está, como é aqui apresentado, construa mais rapidamente sites responsivos com Bootstrap. Basicamente o Bootstrap traz um conjunto já de classes em CSS já criadas, previamente criadas, que nos permitem aumentar a performance do nosso site e executá-lo muito mais rapidamente. Ora, para começarmos aqui a utilização do Bootstrap, o site é getbootstrap.com e vamos aqui clicar no botão Get Started. Aqui temos uma pequena introdução e aqui no Quick Start é-nos então indicado como é que nós temos que fazer para acrescentar o Bootstrap ao nosso projeto. Ora, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos importar um ficheiro de CSS do próprio Bootstrap, em que aqui basicamente é-nos dito que vamos copiar este link e colá-lo logo dentro do head, ok? Ou seja, nós vamos aqui abrir aqui o nosso projeto, eu vou criar aqui um ficheiro index.html, vou criar aqui o template de raiz e vou acrescentar então aqui em esta linha, ou seja, eu vou colocar dentro da minha tag head o meu ficheiro de Bootstrap, vou ter que colocar aqui nesta posição, por exemplo. Basicamente o que é que nos interessa verificar aqui neste momento? Nós temos aqui então, eu vou só fechar aqui este lado, temos então aqui a informação de que temos aqui um link para um ficheiro do tipo stylesheet, em que temos aqui então a ligação para o ficheiro. Depois temos aqui à frente uma chave de integridade que nos permite garantir a autenticidade do Bootstrap. Para além disso, temos depois aqui em baixo a necessidade de incluir 3 ficheiros de JavaScript que nos vão permitir acrescentar algumas das funcionalidades do Bootstrap aos nossos projetos. E basicamente o que nos é pedido é para colar todas estas 3 links logo imediatamente antes à tag de fecho do body. Ou seja, vamos aqui e vamos colocar aqui em baixo então estas 3 linhas. Vamos aqui identar estas duas e temos então aqui o Bootstrap aplicado à nossa página. Vamos então fazer o seguinte, vamos pegar aqui e vamos comentar todo este conteúdo. Este e neste, ou seja, temos todo o conteúdo comentado e vamos criar aqui algum conteúdo da nossa página, ou seja, vamos criar aqui por exemplo um H1 com título da página e vamos colocar aqui um parágrafo com um texto de lorem. Ok, basicamente temos apenas só este conteúdo. E o que vamos fazer? Vamos testar e verificar então como é que a nossa página será apresentada. Ok, temos aqui então a nossa página. Vamos colocar aqui um ao lado do outro e então conseguimos verificar que a nossa página teria então esta apresentação. Vamos aqui só colocar isto um pouco mais para o lado. Ok, pronto, e teríamos então aqui os nossos dois ficheiros. O que nós vamos fazer, e reparem que isto aqui nós estamos a trabalhar com o Web Server, ou seja, qualquer alteração que nós fizermos aqui vai ser imediatamente refletida deste lado. O que nós vamos fazer é incluir então o Bootstrap no nosso ficheiro. Então vamos aqui colocar aqui estas 3 linhas e vamos colocar aqui deste lado. E reparem que automaticamente já me foi apresentada aqui a página de uma forma diferente. As duas principais alterações que nós conseguimos verificar neste ponto é que o tipo de letra, tanto do título como do parágrafo, passam a ser diferentes. Foi passado de um tipo de letra com serifas para um tipo de letras sem serifas. E as margens que nós tínhamos na página são então reduzidas para 0. Okay? E estes são os dois principais elementos que nós conseguimos ver imediatamente quando aplicamos então o Bootstrap à nossa página. Vamos começar a ver agora aqui outros elementos. Eu vou pegar aqui nesta página e algo que é interessante nós verificarmos é os vários elementos que nós podemos acrescentar à nossa página. Antes disso, vamos só fazer aqui uma outra coisa. Vamos acrescentar aqui um outro projeto. Ou seja, eu vou criar aqui
uma outra pasta e vamos colocar aqui, exemplo, Bootstrap local, e vamos fazer exatamente a mesma coisa, mas vamos, em vez de utilizar o Bootstrap através de uma CDN, que é como estávamos a utilizar naquela forma, vamos aqui colocar o nosso projeto de forma, o Bootstrap do nosso projeto de forma local. Agora vamos colocar exatamente como tínhamos, ok, perfeito, está exatamente como estava. E agora reparem no seguinte, vamos aqui voltar, e neste caso nós estamos a utilizar os links para o Bootstrap através dos links que nos são enviados através aqui destes ficheiros. Agora reparem, se eu abrir aqui este link, eu vou copiar e vou abrir este link aqui numa página, eu passo a ter acesso, eu vou colocar aqui isto no mínimo, a todo o código então do meu Bootstrap. Tudo isto é o código do meu bootstrap.css. Neste caso, uma coisa muito importante, nós estamos aqui a abrir o ficheiro bootstrap.min.css. Isto porque nós estamos a trabalhar com um ficheiro minificado. O que é isto, um ficheiro minificado? Um ficheiro minificado é um ficheiro em que foi comprimido para garantir que o tamanho do ficheiro vai ser minimizado para o mínimo possível. Ou seja, conseguimos perceber que nós não temos espaços nem quebras de linha em nenhuma destes elementos. Por exemplo, conseguimos verificar aqui que temos aqui um table, que temos aqui depois assim um caption, em que nenhum destes elementos, nós conseguimos perceber aqui, não há espaços a separar então aqui estes elementos, o que vai diminuir então o tamanho do nosso ficheiro. O que nós vamos fazer é gravar este ficheiro, ou seja, vamos aqui guardar como, vamos colocá-lo aqui, depois já guardá-lo aqui no ambiente de trabalho para vermos só a diferença, e vamos abrir aqui o mesmo link e vamos retirar aqui o min. E conseguimos verificar aqui exatamente o mesmo ficheiro, mas neste caso ele já não está minificado. Vamos aqui guardar este ficheiro. Okay? Reparem que ele tem exatamente o mesmo nome, com exceção do min. Vamos aqui guardar o ficheiro. E vamos fazer o seguinte, vamos aqui verificar a diferença de tamanho entre um e outro. E conseguimos perceber, então, que o ficheiro minificado do Bootstrap ocupa no disco 160 KB e que o ficheiro normal ocupa 196. Ou seja, ele tem exatamente o mesmo conteúdo, mas retirando os espaços, nós conseguimos ter aqui esta diferença de tamanho. Ora, o que nós vamos fazer agora é aqui no nosso projeto, vamos criar aqui duas pastas, uma para guardar os ficheiros de CSS e outra para guardar os ficheiros de JavaScript. E o que vamos fazer é pegar então no nosso Bootstrap, vamos pegar aqui no min, e vamos colocá-lo então aqui na nossa pasta de CSS. E conseguimos perceber que já temos então aqui o Bootstrap min.css dentro desta pasta. Vamos fazer agora é fazer exatamente a mesma coisa com os outros três ficheiros. Ou seja, vamos pegar neste link, que vai ser o jQuery. Neste caso também ele, a versão minificada da versão Slim, ou seja, não é, neste caso, o jQuery total, ok? Para o Bootstrap não é necessário a versão total do jQuery. Se quiserem colocar a versão total não há qualquer problema, mas não há essa necessidade. De seguida o Popper. E finalmente o ficheiro minificado do Bootstrap de JavaScript também. E temos então aqui os nossos três ficheiros colocados aqui dentro. E o que vamos fazer agora é fazer exatamente a mesma coisa que fizemos anteriormente, mas vamos referenciar aqueles ficheiros. Ou seja, eu vou aqui dizer que em vez de querer ir ao link onde ele está disponível, eu vou aqui à pasta CSS, importar o meu bootstrap min.css. E aqui, eu vou aumentar aqui este bocadinho, vou colocar os três ficheiros que eu tenho aqui. Ou seja, o primeiro script seria o meu js barra
jQuery. De seguida teria um outro script que seria o popper. E finalmente um último script que seria o bootstrap.min.js. E teríamos então aqui importado o nosso conteúdo. Vamos aqui colocar título da página e aqui então um parágrafo com um texto de lorem para termos exatamente a mesma estrutura que tínhamos no outro ficheiro. Okay? Conseguimos perceber então que temos aqui esta estrutura e que tínhamos aqui também esta estrutura, ou seja, à exceção daqui do conteúdo, porque foram dois lorem gerados de forma automática, à exceção destes elementos, nós temos aqui a importação e a utilização do Bootstrap de forma exatamente igual num caso e no outro. Vamos agora começar a utilizar o nosso Bootstrap, e é indiferente utilizarmos um ficheiro ou outro, vamos utilizar este, estamos a utilizar o Bootstrap então aqui de uma forma local. Vamos aqui reajustar aqui as nossas janelas. Vou colocar aqui o mais ajustado possível, ok. Aqui fechar estes elementos. E algo que nós vamos fazer agora é verificar as formas que nós conseguimos aplicar elementos. Ora, aqui na documentação, que é onde nós estamos, nós temos aqui em baixo vários elementos que nós podemos utilizar. Por exemplo, se vemos aqui a parte do layout, nós conseguimos ver aqui a parte dos containers, a parte das grids e dos utilities. A ideia é nós entendermos que no Bootstrap nós devemos colocar todos os elementos dentro de containers. Okay? Os containers vão ser as zonas da página que vão ser ocupadas pelo nosso conteúdo, e então nós vamos utilizar aqui container e o container fluid. A principal diferença entre o container e o container fluid é que no caso do container ele vai utilizar então um tamanho máximo da página, enquanto que o container fluid ele vai utilizar sempre os 100% de largura da página. Okay? Podemos verificar aqui que no caso de nós utilizarmos um container fluid ele vai utilizar independentemente do ecrã 100% da página. No caso de ser um container ele vai utilizar uma parte da página, okay? Dependendo do tamanho da ecrã com que nós estamos a trabalhar. Depois temos aqui outros tipos de containers aqui intermédios que vão funcionar de forma semelhante ou de forma intermédia a estes dois tipos de container, mas vamos focar essencialmente no container e no container fluid. Depois temos aqui também as grids, em que basicamente o que nos está aqui indicado é que dentro dos containers nós vamos poder colocar o nosso esquema em forma de como se fosse uma tabela. Reparem, nós aqui temos aqui um container e dentro deste container temos aqui uma linha, uma row, okay, que seria esta identificação de toda esta zona, e que dentro dessa row teríamos então três colunas, três call, em que seria aqui a primeira coluna, aqui a segunda e aqui a terceira. Mais à frente depois vamos ver isto mais aprofundadamente, mas nós temos depois aqui várias opções, ok? Podemos colocar aqui vários tipos de colunas e com tamanhos diferentes, ok? Mas vamos já mais à frente verificar esta situação. O que para já vamos aqui pegar vai ser aqui na parte do content, ok? E aqui na parte do content nós conseguimos verificar já aqui algumas opções. Por exemplo, reparem que nos apresenta aqui já como é que os Hs serão apresentados na nossa página, e para isso basta-nos aplicar algo deste género, ok? Classes aos nossos elementos. O que vamos fazer agora aqui vai ser já começar a aplicar aqui alguns destes elementos e vamos verificar como é que eles são apresentados. Por exemplo, eu aqui, vamos imaginar que eu quero aplicar aqui duas coisas muito rápidas ao meu conteúdo. Quero pegar neste título e quero alinhá-lo ao centro, e quero aplicar neste conteúdo e quero alinhá-lo de forma justificada porque é um parágrafo. Então o que eu posso fazer? A forma que eu considero mais interessante é virmos aqui à pesquisa do Bootstrap e colocarmos aqui text. Okay? E reparem que automaticamente ele tem aqui a informação nos utilities. Nós conseguimos ver aqui o text, a text align, text wrapping, por aí fora. Vamos aqui o text alignment, que vai ser o elemento que nós vamos querer aplicar. E reparem que automaticamente ele tem aqui já informação do que é que nós podemos colocar. Reparem aqui, eu tenho aqui a informação de um p class text justify, em que isto irá fazer-me então justificar
o texto. Eu tenho aqui vários exemplos. Text left, neste caso, vai-me apresentar o texto aqui desta forma. Text center desta. Text right desta. Então o que nós vamos fazer? Vamos apenas aqui ao nosso código e vamos aplicar aqui neste H1 um class igual a text center. E reparem que automaticamente o meu texto passa a estar centrado. Tão simples quanto isto. Vamos agora aqui ao meu parágrafo e eu vou-lhe aplicar aqui um class text justify. E o meu texto passa a estar justificado. Tão simples quanto isto. É utilizar as classes que já estão definidas, aplicá-las e verificar então o seu conteúdo. Vamos agora fazer aqui outra coisa. Vamos aproveitar e vamos colocar aqui cores a estes elementos. Ora, quando nós queremos trabalhar com cores, o que é que vamos fazer? Vamos aqui e vamos aplicar aqui um color. Okay? Reparem que temos logo aqui dois elementos principais, o color e o background color. Vamos colocar aqui para já o color e conseguimos perceber que temos aqui várias cores já definidas, padrão para o nosso texto. Por exemplo, se eu colocar este text primary ou esta classe text primary no meu código, okay? E reparem que eu estou a aplicar aqui o text center, vou dar um espaço e vou aplicar um text primary, uma outra classe, ele automaticamente alterou uma cor do meu título para aquela cor, ou seja, eu posso aplicar várias classes subsequentes ao mesmo elemento, que esse elemento vai ser aplicado naquele, ou que as várias classes vão sendo aplicadas naquele próprio elemento. Aqui, por exemplo, neste caso, vamos adaptá-lo e vamos manter aqui, vamos manter desta forma, aqui é apenas com o texto justificado. Ou seja, neste primeiro nós temos aqui o nosso título com uma cor que seria a cor text primary, okay? Ou a cor primary do nosso texto, e temos aqui várias opções. E depois, no restante, temos apenas um alinhamento ao centro. Vamos fazer aqui, vamos puxar um pouco para baixo. E vamos perceber que temos aqui também os background color, ok? Em que basicamente para aplicarmos um background color temos que apenas fazer algo semelhante ao que fizemos anteriormente. Por exemplo, eu posso chegar aqui e colocar um BG Success, por exemplo. Vamos colocar aqui isto ao lado do outro. Eu vou aplicar aqui um BG Success, aqui, não apagando aquele, BG Success, e teria então o meu título com um fundo verde e as cores então azul, ok? Posso inclusive aplicar esta classe a todo o meu body e passo a ter então toda a minha página com aquela cor de fundo. O que vamos fazer agora é aplicar aqui também mais alguns elementos gráficos para nos permitir criar aqui algumas margens e alguns paddings nos nossos elementos. Reparem, se viermos aqui e vamos procurar aqui por margin, nós conseguimos perceber aqui que temos aqui os margins e os paddings. Ora, os margins e os paddings vão nos permitir nós, e vamos aqui a estes elementos, conseguimos verificar que temos aqui a tag M e a tag P, nos permite nós colocarmos aqui já alguns elementos. E para além disso podemos aplicar aqui também o T, o B destes vários elementos para conseguirmos colocar vários elementos às nossas margens, aos nossos paddings. Por exemplo, se nós quisermos aplicar, por exemplo, uma margem para cima, uma margem top, nós iremos colocar MT. Okay? Se quisermos aplicar, por exemplo, um padding para a esquerda, teremos então um PL. Okay? Para além disso, nós temos aqui elementos que nos vão apresentar aqui vários alinhamentos pré-definidos. Ou seja, temos aqui valores que vão de 0 a 5 e temos depois também o auto para colocar então os valores de forma automática. Por exemplo, temos aqui estes exemplos, ok? Em que temos aqui, lá está, se colocamos aqui um MT-0, ele irá colocar aqui um margin top, então ao nosso elemento. Ora, o que é que vamos fazer? Vamos colocar aqui nos nossos elementos e vamos aplicar, por exemplo, aqui ao nosso H1, vamos colocar aqui um margin top, por exemplo, 3. E reparem que automaticamente o título vai ser passado então um pouco mais para baixo. Vamos colocar aqui no parágrafo um P4 e conseguimos perceber então que foi aplicado aqui um padding aqui a este elemento, ou seja, uma margem interna ao meu elemento.
Vamos só fazer o seguinte, vamos retirar aqui ambos estes elementos e vamos aplicar aqui primeiro aqui um BG, vamos colocar aqui por exemplo um BG Info e aqui neste caso um BG Danger. Okay? E teríamos então aqui para verificarmos então os limites que temos nos nossos elementos. E vamos aplicar então aqui uma margem 3 e conseguimos perceber que é aplicada uma margem desde a borda do meu elemento para cima da minha página. Enquanto que se eu aplicar aqui um padding de 3, eu consigo perceber que a margem que é criada vai ser uma margem entre o meu elemento e a borda, mas de parte interna. Okay? Pronto, e conseguimos dar aqui uma vista de olhos então às margens e aos paddings. Vamos agora rapidamente fazer aqui o seguinte, vamos copiar aqui este conteúdo, vamos criar aqui um novo ficheiro, vamos colocar aqui por exemplo página 2.html, eu vou colocar aqui todo o meu conteúdo, vou trocar aqui para página 2.html e vou eliminar então aqui este conteúdo que nós temos aqui na nossa página. Vamos eliminar também aqui estas classes e vamos colocar isto aqui tudo completamente vazio. E o que nós vamos agora verificar é a questão então dos containers. Ora, o que eu vou querer fazer é criar aqui um container que me vai ocupar apenas uma parte da minha tabela, ou seja, eu vou aqui criar uma div classe igual container. E dentro deste container eu vou criar uma div classe igual row, ou seja, eu vou dizer que o meu container vai ter uma linha e que dentro desta linha eu vou criar uma coluna e vou colocar aqui um olá. Okay? E automaticamente consigo verificar que tem aqui o meu olá a ser apresentado. Vou fazer o seguinte, vou aqui no meu container aplicar-lhe aqui um BG Primary e consigo perceber aqui então que o meu container está a ocupar toda a minha largura da minha página. Agora reparem, se eu maximizar a minha página, ou vamos fazer uma coisa primeiro, vamos duplicar aqui este código, eu vou colocar aqui BG Secondary, vou aplicar então aqui uma cor diferente. E o que eu vou fazer agora, e reparem que os nossos códigos são exatamente iguais, falta-me só aqui, vou dizer que este aqui vai ser um container fluido. Reparem que em termos visuais a única coisa que difere é a cor, porque eu alterei da BG Primary para BG Secondary no segundo. E o que eu vou fazer é maximizar a minha janela. E reparem o que aconteceu. O meu container fluido mantém os 100% da minha janela, enquanto que o meu container vai ocupar apenas esta parte no meio. E reparem agora, se eu for reajustando o tamanho da minha janela, aquele container que eu tenho em cima vai sendo reajustado consoante o tamanho da minha janela. Enquanto que o container fluido, ele mantém sempre a dimensão dos 100% daqui da minha janela. Okay? Será esta a principal diferença entre o container e o container fluido. Neste caso vamos agora utilizar aqui este primeiro e vamos tentar desconstruir aqui esta questão das linhas e das colunas. Reparem aqui o que está a acontecer. Eu estou a aplicar-lhe aqui dentro do meu container e vamos considerar este container como sendo uma tabela e eu vou-lhe aplicar aqui uma linha e dentro dessa linha uma coluna. As linhas no Bootstrap, elas dividem a nossa página em 12 colunas, ou seja, eu posso ter 12 colunas dentro de cada linha que eu vou aplicar. Em termos de linhas, eu posso ter infinitas porque elas vão sendo sempre acrescentadas para baixo da minha página e não há um limite para essas linhas. O que eu vou querer fazer agora é criar aqui uma outra div, okay? E eu vou aplicar aqui este div.row e vou clicar aqui num tab para automaticamente ganhar isto desta forma. É um atalho que o Visual Studio Code nos permite colocar. E vamos agora colocar aqui uma div call 6 vezes 2. Ou seja, isto que é que me está a criar? Criei aqui duas colunas. Cada uma eu estou a dizer que ela terá 6 espaços. E vou colocar aqui
coluna esquerda e vou colocar aqui coluna direita. E reparem o que acontece, eu passo a ter aqui um elemento e passo a ter aqui um outro elemento. Vamos fazer outra coisa. Vamos aplicar aqui a estes elementos cores. Eu vou colocar aqui um bigger primary neste elemento e consigo perceber que então que esta minha coluna irá apresentar aqui, irá ocupar esta metade do meu elemento. Vou colocar aqui também um bg success e consigo perceber então que tem aqui a outra coluna a ser aplicada. Se eu agora chegar aqui e reajustar a minha página, eu consigo verificar então que vai ser feito o reajuste, ok? Mas que as dimensões mantêm sempre iguais, com 50% para cada um dos lados. Vamos imaginar que eu não quero as minhas colunas com exatamente o mesmo tamanho. O que eu posso fazer é ajustar estes valores até que no limite eles deem 12. Ou seja, eu posso chegar aqui e dizer que, por exemplo, quero que esta coluna tenha 3 elementos. Neste caso, eu estou a dizer que esta tem 3, esta terá 6. Eu posso ter aqui um espaço vazio deste lado, mas eu posso agora chegar aqui e colocar que este aqui teria então 9. Ele vai-me ocupar então o restante. Ou então, num caso destes, vamos imaginar que eu não colocaria nada, eu automaticamente iria reajustar para que eu tivesse então aqui os dois elementos a ocupar as 12 colunas. Por exemplo, se eu retirar aqui também, neste caso, eu passo a ter duas colunas que eu não estou a informar qual é o tamanho de cada uma delas ou quanto espaço é que elas vão ocupar das 12, então elas vão ser divididas de igual forma. Por exemplo, vamos colocar ainda aqui uma terceira div. Eu vou colocar aqui coluna central e vou colocar aqui um big danger. E consigo perceber que tem aqui então 3 elementos a serem apresentados. Eu posso agora chegar aqui e, por exemplo, dizer que quero que este aqui ocupe apenas 2 e que os restantes 2 colunas terão então as 10 colunas que sobram. E que neste caso seriam então 5 para cada uma. Mas vamos imaginar que esta só pretende 4. Então o que vai acontecer é que ela será reajustada para que esta ocupe então o que iria sobrar. Okay? Ou seja, eu consigo facilmente vir aqui e fazer aqui esta manipulação e esta gestão de colunas ao meu belo prazer. Okay? Pronto, e de uma forma geral é esta a forma que nós podemos aplicar aqui aos containers os nossos elementos. Pois, claro que poderíamos colocar aqui dentro, aqui nós estamos a colocar texto diretamente, mas eu posso chegar aqui, dizer que quero colocar aqui este, por exemplo, um text center, ok? Automaticamente vai-me centrar o texto. Quero colocar aqui um padding 3, okay? Automaticamente ele vai-me aumentar e eu consigo fazer esta gestão, ok? E aplicar então estes elementos a todo o meu conteúdo. Para terminar aqui este primeiro vídeo com esta abordagem aqui ao Bootstrap, vamos ver aqui alguns elementos que o Bootstrap já nos permite nós aplicarmos e que já estão previamente feitos. Ora, nós vamos criar aqui duas páginas, uma que eu vou chamar form.html e uma outra que eu vou chamar galeria.html. E em ambas estas páginas eu vou pegar aqui neste conteúdo e vou colocar em ambas, eliminando apenas então aqui o conteúdo efetivo do body da nossa página, ou seja, o que vai acontecer é que a página terá então aqui apenas o importar do Bootstrap, ok? E tem aqui então uma página completamente vazia. Neste caso, eu coloquei aqui um form, porque eu vou aplicar-lhe aqui e quero pesquisar um form dentro do meu Bootstrap. Então reparem, se eu vier aqui, eu consigo perceber automaticamente que tem aqui formulários já previamente construídos, que eu basicamente preciso apenas de os adaptar às minhas necessidades e eu basta-me copiar estes elementos e aplicar estes elementos à minha página para conseguir então ter aqui o formulário colocado na minha página. Por exemplo, vamos colocar aqui este primeiro elemento, okay? Eu vou copiar aqui este código, que seria este elemento aqui, e vou única e exclusivamente colar este aqui. E reparem que, por simplesmente, eu passo a ter aqui o meu formulário completamente preenchido e completamente pronto, sem precisar de me preocupar. Posso agora editá-lo. Por exemplo, vamos colocar aqui um P3 para conseguir ter aqui o nosso formulário um pouco mais adaptado aqui às minhas necessidades.
Okay? Posso chegar aqui e posso editar o meu elemento, por exemplo aqui, vamos colocar aqui endereço de e-mail, okay? Automaticamente ele é adaptado. Aqui neste caso posso colocar aqui este elemento, reparem que isto aqui será um texto small, eu posso chegar aqui, posso editar aqui este elemento, ou posso chegar aqui, por exemplo, eu estou a aplicar aqui um text muted, que será esta cor, mas eu posso colocar aqui, por exemplo, colocar aqui um text danger, okay, em que aquele elemento passa a ficar vermelho, ok, algo deste género. Aqui neste caso, eu tenho aqui em baixo um checkbox, que será este form check, ok, consigo aplicar aqui este elemento, e depois tenho aqui então um botão que é do tipo btn primary, ok, em que eu posso chegar aqui e colocar aqui, por exemplo, btn secondary, por exemplo, e passo a ter um botão acinzento em vez de ter o botão com aquela cor azul que estava inicialmente colocado, ok, e consigo ter aqui então um formulário, ok, rapidamente construído e que eu posso adaptar às minhas necessidades. Para terminar, vamos ver aqui a parte de galeria.html. É que no caso da galeria, o que eu vou querer fazer é aplicar aqui um carousel aqui ao meu elemento. E reparem, o carousel permite ter algo deste género, ou seja, temos aqui um conjunto de slides, okay, vamos passar por aqui, por exemplo, de baixo, em que eu consigo navegar entre os vários slides da minha página, ok? E consigo verificar aqui, tem aqui todo o código necessário para eu aplicar os meus elementos. Tem aqui, por exemplo, aqui com este tipo de navegação em que eu posso jogar entre os vários elementos. Consigo ter um exatamente igual, mas ainda aqui com alguns elementos de texto aqui associados, ok? Mas consigo ter aqui, inclusive aqui com crossfade entre os elementos, e consigo aplicar aqui vários elementos já previamente criados, ok? E sem grande problema. O que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui este código e vou colocar aqui no meu elemento. Uma coisa muito importante, aqui neste caso nós temos que pegar nestes scripts, e estes scripts vão ter que ser colocados antes do carousel. Ou seja, vamos chegar aqui e vamos colocar o carousel aqui no final. E o que vamos fazer é acrescentar aqui os nossos elementos. Eu vou aumentar aqui um pouco e reparem que automaticamente ele indica-me que eu tenho aqui 3 elementos no meu carousel. O que vai estar ativo no início será este, o 0, ok? E reparem que eu depois tenho aqui o meu carousel inner e depois aqui o carousel item, em que o primeiro eu vou indicar que ele está ativo. Em qualquer um deles, eu tenho aqui depois a seguir a informação daquele texto que temos em baixo e aqui os image source, onde nós vamos buscar o conteúdo da nossa imagem, ou seja, vamos indicar aqui qual será a imagem a ser apresentada. Eu vou rapidamente colocar aqui, por exemplo, 3 imagens. Vou pausar o vídeo e colocar as imagens. E neste caso já acrescentei aqui 4 imagens, ok, tenho aqui 4 imagens que acrescentei ao projeto e o que vamos fazer é agora aplicar essas 4 imagens aqui, ou seja, vamos aqui substituir este elemento por img, coloquei isto dentro de uma pasta chamada img e vou colocar então aqui esta primeira imagem, img, colocar aqui a segunda e a terceira. Eu coloquei aqui uma quarta imagem que vamos já verificar como é que a podemos acrescentar. Vamos para já passar para aqui e reparem que eu tenho aqui já então o meu carousel com as minhas imagens. Eu consigo navegar, okay, entre as imagens que me são então apresentadas, ok? Eu posso mesmo colocar isto aqui em grande, ok? E consigo verificar aqui as imagens que então são apresentadas e aqui com os labels que estão a ser mostrados. Ora, neste caso eu quero acrescentar uma quarta imagem. Para eu acrescentar uma quarta imagem eu tenho que fazer o seguinte. Vou ter que acrescentar aqui mais um item. Okay? Ou seja, eu vou acrescentar aqui um item número 3. Okay? Ele começa sempre no 0. E o que vamos fazer é pegar aqui neste conteúdo, que será um carousel item. Eu vou duplicar aqui o meu carousel item e vou acrescentar, alterar para aquela quarta imagem. E vou colocar aqui ainda, vamos só verificar aqui, esta imagem será esta quarta, ok?
e que seria aqui esta imagem desta cidade. Vamos colocar aqui mesmo cidade, okay? Vamos colocar aqui, por exemplo, um parágrafo de Lorem, só para termos aqui um conteúdo diferente. Então iríamos aqui, teremos então aqui este nosso elemento, ok? Pronto, e teríamos então aqui uma forma de aplicarmos o carousel ao nosso projeto. Há N outros elementos que nós podemos utilizar dentro do Bootstrap. Temos, por exemplo, aqui janelas de alerta previamente feitas. Temos aqui badges, okay? Podemos colocar aqui estes vários elementos. Um que eu acho particularmente interesse é também aqui os cards, ok? Nós facilmente conseguimos chegar aqui, vamos copiar este rapidamente e verificar. Vamos colocar aqui, por exemplo, na página, vamos colocar aqui na página 2, ou aqui nesta zona, vamos colocar aqui uma das imagens, por exemplo, aqui esta primeira, vamos abrir aqui a página 2, okay. Conseguimos perceber que teremos aqui então um card logo diretamente, que podemos depois até aplicar aqui, por exemplo, um item, ok? Facilmente nós conseguiríamos ter aqui vários elementos, okay? Vários cards. Aqui seria interessante, por exemplo, vamos aqui rapidamente só fazer o seguinte, vamos criar aqui, temos aqui um container, vamos criar algo muito semelhante ao que teríamos aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar isto mesmo o mais correto possível. Vamos criar aqui uma quinta página, cards.html. Vamos colocar aqui o conteúdo base da nossa página. Vamos colocar aqui cards.html. Teremos então aqui a página vazia e vamos aplicar agora aqui uma div do tipo container fluid. Vamos colocar aqui uma div row e dentro vamos colocar aqui div call. Vamos colocar aqui call de 3 e vamos colocar 4 divs, e dentro de cada uma destas divs vamos colocar um card diferente, e vamos aproveitar aquelas 4 imagens para colocar aqui então um card diferente. Vamos copiar aqui, depois teremos aqui outras hipóteses que podemos acrescentar, mas vamos colocar desta forma. Vamos colocar aqui um card em cada um destes elementos. Vamos só identar aqui este último, que neste caso ele estaria aqui, ou seja, vamos pegar aqui neste elemento, vamos identá-lo para aqui. Vamos só confirmar, eu julgo que ele estará direito. Ora, esta div fecha aqui, esta fecha aqui, esta fecha aqui, esta aqui e esta fechar depois a row, ok? Parece-me bem. E vamos fazer o seguinte, vamos aqui aplicar rapidamente só as imagens em cada um dos cards. Só para verificarmos como é que ficaria então a apresentação dos elementos. E reparem que teríamos aqui então 4 cards a serem apresentados desta forma, okay? Que nos permitiria depois, por exemplo, navegar para algum sítio. Isto seria muito interessante para, por exemplo, apresentarmos aqui vários elementos, okay? E se é possível, por exemplo, a escolha de alguns elementos dentro destes objetos. Pronto, isso seria mais uma outra opção que nós teríamos dentro aqui dos nossos elementos do Bootstrap. Temos aqui também drop-downs já construídos, botões, grupos, objetos de mídia. Temos aqui N tipos que podemos colocar, por exemplo, os próprios navbars. Temos aqui navbars já previamente feitas, por exemplo, algo deste género, que nos permitiria depois navegar entre as várias páginas. Pronto, seria vários elementos que podemos acrescentar e que aumentam muito a produtividade em termos de produto final que nós temos e também a forma como nós estamos a organizar as nossas páginas e a responsividade da mesma é muito interessante, ok?
O Bootstrap é talvez a framework de CSS mais utilizada, não quer dizer que seja a única. Por exemplo, eu posso vos apresentar aqui o Materialize CSS, que seria algo parecido com o Bootstrap, ou que o princípio será algo parecido com o Bootstrap. Também aqui alguns conjuntos de alguns elementos, temos aqui alguns sponsors do Materialize CSS, mas pronto, a ideia seria apresentarmos aqui um bocadinho o que é o Bootstrap, para que é que serve e as grandes vantagens de aplicarmos o Bootstrap aos nossos projetos. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal, coloquem um like se este vídeo foi útil, partilhem com os vossos amigos e até um próximo vídeo.